Fala galera, estamos começando aqui no canal R21 e na TV Missão Cidades, o programa Bola em Jogo, e temos um caminhão de notícias por aqui. Flamengo detona o Corinthians no Maracanã, vence por 4-0 e assume a liderança novamente. Vasco vai até Minas, perde para o Cruzeiro de quebra, tem Carille demitido. Felipe Lourenço assume de forma interina o time do Vasco da Gama. E o Fogão queridão detonou o tricolor das Laranjeiras e venceu o clássico vovô nos embalos de sábado à noite, 2-0 Botafogo. Fluminense perdeu e Renato Gaúcho volta a reclamar da grama sintética. Vocês vão ter todas as informações a partir de agora. Ei, você viu esse anúncio? Você também pode anunciar na TV que mais cresce nesse Brasil. Vem comigo, TV Missão Cidade. A TV Missão Cidades estreou em 8 de setembro de 2024 e neste tempo avançamos muito. Através da TV, o Evangelho do Reino foi ouvido em todo o Brasil e mais de 37 países, incluindo países fechados onde é proibido falar de Jesus. Nós chegamos! Sim, mais de 300 mil pessoas se conectaram em alguns dos nossos vídeos espalhados pelo mundo. Nós temos um chamado: ir por todo mundo e pregar o Evangelho do Reino. Fomos enviados a fazer discípulos de todas as nações. E você, vem com a gente? Fala galera, conteúdo novo começando aqui no programa Bola em Jogo, canal R21 e TV Missão Cidades. Então, já chega deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe os nossos conteúdos, é muito importante. Quero agradecer a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando o nosso trabalho. No canal R21 já estamos batendo a marca de 1 milhão de visualizações no mês. Muito obrigado, ultrapassamos a meta do mês aí, 1.000 inscritos, estamos chegando a 1.300 inscritos. Muito obrigado pelo sucesso também na TV Missão Cidades, o programa bombou e eu conto com vocês. Chega mais, se inscreva aí no ambos os canais aqui, tanto TV Missão Cidades e também no canal R21. Sem perder tempo, vamos falar da classificação do Campeonato Brasileiro, já tá na tela. Flamengo é o primeiro colocado, seguido por Palmeiras, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Bahia, Botafogo, Ceará. Olha o Ceará aí, quem diria? O São Paulo é o 10º e virando a página, 11º Vasco, Corinthians, Juventude, Mirassol, Fortaleza, Vitória e os 4 últimos, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e Sport. E o resultado da rodada já tá aí na tela também, sem perder tempo. Internacional 3, Juventude 1, Mirassol 2, Atlético Mineiro 2, Ceará 1, São Paulo 1, Sport 0, Fortaleza 0. Que polêmica nesse jogo, galera. E aí, a bola entrou ou não entrou? No clássico vovô, nos embalos de sábado à noite, Botafogo venceu o Fluminense por 2-0. Flamengo detonou o Corinthians no Maracanã 4-0, fora o baile. Palmeiras perdeu em pleno Allianz Parque para o Bahia por 1-0.
0, Cruzeiro 1, Vasco 0, demissão de Carille, Vitória 1, Grêmio 1, Santos 1, Bragantino 2 e muito protesto da torcida santista, galera. E o Vasco, né? Que situação se encontra o clube da Cruz de Malta, né? O Carille foi despedido, foi demitido do Vasco da Gama. O Vasco está em busca de um novo treinador. A primeira opção é o Fernando Diniz, porém, não sei se encaixaria no estilo de jogo do Vasco. Não é um treinador que me agrada para o Vasco da Gama. E o Vasco depende muito do Coutinho, né? O Coutinho não é mais aquele Coutinho do Liverpool, do Barcelona, da seleção brasileira, não é mais clinicamente falando, fisicamente falando. Acho que o Vasco deveria procurar outro jogador para dividir as responsabilidades ali junto com o Felipe Coutinho e o Vegetti também. O Vasco depende muito dos gols do Vegetti, precisa ali de um cara capacitado ali na área para dividir também as responsabilidades com o Vegetti. O Vasco precisa de muitas mudanças, acho que só a troca do treinador não é o suficiente, né? Eu não entendo, o Vasco tem ali uma comissão permanente. Para quem não se lembra, o Luizinho Quintanilha, ele tá nessa comissão permanente, mas quem assume é o Felipe, que sinceramente eu não sei o que o Felipe faz dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. E passamos a limpo aí as notícias do Campeonato Brasileiro, classificação, resultado. Eu sempre faço uma análise aqui, na semana passada eu fiz do Botafogo, hoje do Vasco, e agora na tela, nesse meio de semana tem a Copa do Brasil e a terceira fase. E os jogos estão aí na tela aí para vocês. Passamos a limpo aí o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, as críticas construtivas em cima do Vasco. E agora vamos falar dos clubes do Rio de Janeiro. Vamos começar falando dele, do Botafogo. Sabe por quê? É tempo de Botafogo. O Botafogo venceu muito bem o Fluminense 2-0 num primeiro tempo muito dominante pelo time da Estrela Solitária. Merecia até fazer mais gols. Eu acho que o Paiva encontrou o time correto, um time capacitado, o time mais ajustado dentro de campo, trocou muito bem a bola, né? Acho que o destaque foi o Savarino. Savarino comandou esse time do Botafogo, né? Não ficou aquela responsabilidade do Patrick de Paulo, que não é meia de criação, de ligação, de capacitar as jogadas ali para os centroavantes, para os atacantes finalizarem. Eu acho que esse time do Boiapano, né, foi muito bem também. O Vitinho fez o gol. Eu acho que esse time é ajustadinho, enquanto não chega aquele meia tão aguardado pela torcida alvinegra. Botafogo foi muito bem, 2-0 em cima do Fluminense, merecia até mais. Gostei muito desse time do Botafogo. E agora vamos à entrevista. Vem lá, Renato de Paiva aqui no programa Bola em Jogo. Acho que mais uma vez jogámos para ter outro resultado, pelo menos mais elástico. A primeira parte nós merecíamos ter saído a ganhar por mais que um golo ou por mais que dois, na minha opinião, e com todo o respeito pelo Fluminense. Estou a avaliar aquilo que a minha equipa fez em termos ofensivos e o que fez em termos defensivos, porque o Fluminense fez um remate que nem sequer foi no golo durante a primeira parte. E portanto é esta compactação que eu quero que a equipa tenha. Às vezes não consegue, às vezes consegue, e depois às vezes no detalhe é penalizada e vem uma derrota por 1-0. E depois desta grande primeira parte que a equipa realizou, de facto eu gostei imenso, em especial a dinâmica ofensiva e a parte defensiva, de pressionar mais alto, de conquistar bolas na saída do Fluminense, ter uma boa reação à perda, o que não é fácil com jogos 3 em 3 dias, viagem dura, e ainda por cima tínhamos um Fluminense fresco que nem sequer viajou, e tínhamos esse ónus também que podia jogar contra nós e que eu acho que jogou um bocadinho contra nós na segunda parte. Como disse, vai curto o resultado para o intervalo. Depois, na segunda parte, é aquela questão que é a reação do adversário, que é uma grande equipa, tem um grande treinador, e vai à procura, obviamente, do resultado. Acho que há algum cansaço da nossa equipa. Nós não baixamos porque queremos, às vezes baixamos porque o adversário
tem mérito e obriga. A nossa ideia não é essa, mas também pedir sempre aquela pressão é muito complicado quando jogamos, como eu digo, 3 em 3 dias. E hoje ainda fizemos 5 mexidas no 11 em relação ao último jogo, porque tínhamos mesmo que fazer, não havia como. Pronto, e depois o tempo vai passando e parecendo que não, porque os jogadores são humanos, parecendo que não, começa a vir o fantasma do 1-0, 1-0 e tu não marcas, 1-0 e não marcas, 1-0 e não marcas, e depois de repente começas a pensar se vais cometer algum erro e o adversário acaba por empatar. Não, é o histórico próximo dos últimos jogos, não é? Até nisso a equipa muito bem, também não concedemos grandes oportunidades ao Fluminense. Há uma bola no ferro que é um livre do John, mas eu acho que é uma vitória justa, acho que é uma vitória com todo o respeito, e repito, com todo o respeito pelos profissionais do Fluminense, acho que é uma vitória curta em relação a números, mas é uma vitória já muito próxima daquilo que nós queremos que a nossa equipa faça em termos ofensivos e defensivos. Passamos a limpo aí o Botafogo e agora vamos trazer ele, o perdedor, derrotado da rodada e da noite desse sábado, Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. Muita reclamação de Renato Gaúcho, teve um lance duvidoso em cima do Arias, não sei se foi pênalti, na minha opinião é um lance que dá para se discutir, eu não daria o pênalti, tá? O Fluminense foi mal, o Fluminense depende muito da condição técnica do Arias. Se o Arias não estiver bem, esse time do Fluminense não roda. E depende muito também da criação do meio de campo, do Paulo Henrique Ganso. E a defesa do Fluminense, ao meu ver, é o ponto fraco da equipe. Fizeram muito oba-oba em cima do Thiago Silva, mas Thiago Silva não é mais aquele jogador de explosão física, de capacidade técnica, já está acima da idade, não vai correr mais atrás de atacante, atrás de meia. O Ignacio é um jogador lento e desde a saída do André, o Fluminense não tem um volante de contenção ali, tanto na saída de bola, tanto para dar aquela cobertura para a zaga. E o Renato Gaúcho mais uma vez reclamou do gramado sintético. Eu acho que isso não é desculpa, o Fluminense não teve numa boa noite, né? O último bom jogo do Fluminense foi contra o Corinthians, onde o clube tricolor ganhou por 2-0, o clube paulista. Depois disso o Fluminense teve uma caída técnica significativa, 2 empates, mais essa derrota para o Botafogo. No segundo tempo o Fluminense teve até uma melhora nos 10, 15 primeiros minutos ali do segundo tempo, mas depois disso caiu de produção novamente. Basta agora o Fluminense voltar as suas atenções para o jogo de hoje na Copa do Brasil, precisa melhorar seu condicionamento técnico e físico também. Achei o Fluminense meio mortinho contra o Botafogo, o próprio Renato Gaúcho falou isso, que o Botafogo jogou como quis, mérito da equipe de General Severiano. Perdeu, não precisa desmerecer o adversário. O Fluminense é que precisa melhorar sua capacidade dentro das 4 linhas. Vamos trazer ele, o polêmico, a entrevista do Renato Gaúcho. A grama sintética, ela é ruim para todo mundo. Mesmo um time que joga na grama sintética e está acostumado, ela é ruim. O jogador não consegue desenvolver o futebol. Qualquer jogador, ele não consegue desenvolver o futebol dele normalmente numa grama sintética. Muita gente opina sobre a grama sintética. Eu acho que cada presidente de cada clube tem direito de fazer o que bem entender. Na minha opinião, na minha simples opinião, que eu joguei durante 20 anos e estou há 40 anos no futebol, é simplesmente para o clube ganhar dinheiro, para poupar dinheiro na manutenção do campo, da grama. Por grama sintética, para fazer show, não desgasta o campo e entra dinheiro nos cofres. Dane-se o jogador. Essa aqui é a realidade. Então, como eu não sou presidente dos clubes, cada clube decide o que fazer, o presidente é quem manda. Eu, como ex-jogador, eu sou totalmente contra a grama sintética, em todos os sentidos. Eu costumo falar o seguinte, hoje mesmo estava falando com o nosso presidente sobre isso. Vai jogar numa grama sintética, o clube contrata o jogador por 10, 15 milhões de dólares, de euros, aí bota na grama sintética, o jogador estoura o joelho, o tornozelo, que é muito fácil, um tendão, que é muito fácil na grama sintética, e aí, de repente, por você poupar, sei lá, quanto é que custa para você fazer uma manutenção do clube por ano, 8, 10 milhões, aí você paga às vezes um jogador quase 100 milhões, o cara ganha bem mensalmente e estoura numa grama sintética. Mas então as pessoas que opinam sobre a grama sintética, é justamente por isso, e que nunca jogaram futebol. Essa que é a realidade.
É isso aí, passamos a limpo o Fluminense, passamos a limpo o Botafogo, vamos trazer ele, um malvadão, o detonador, Clube de Regatas do Flamengo, que não tomou conhecimento do Corinthians. Olha, eu, na minha análise que eu fiz no programa de sábado, achei que seria um jogo mais difícil para o Flamengo, até acreditava numa vitória do Flamengo, mas não com essa extrema facilidade, né? A gente fala muito do Arrascaeta, do Pedro, dos jogadores lá de frente, mas o jogador mais importante desse time do Flamengo, sem sombra de dúvidas, é o Eric Pulgar. É um jogador que está em todos os espaços do campo, né? É um jogador que tem uma saída de bola muito boa, faz a bola chegar redonda no meia, para o meia distribuir as jogadas. Então, ao meu ver, o melhor em campo ontem foi o Eric Pulgar, que é um jogador muito esforçado. O Flamengo correu para renovar com o chileno, quase que o Flamengo perde esse atleta aí, muito bom. É o jogador mais importante que faz várias funções dentro de campo, mas temos que destacar o conjunto da obra, né? O Pedro, que vem muito bem, ganhou muita massa magra, é um jogador que voltou, tá muito motivado, né? Ele teve uma contusão ali no ligamento do joelho, né? E voltou muito bem, tá até superando as expectativas, né? Porque um jogador, quando tem essa contusão, ele demora um pouco para entrar no time do jogo. É um jogador que, quando volta, tem medo de dividir a bola, de chutar forte. Então o Pedro voltou muito bem, o time do Flamengo muito bem dentro de campo. Parabéns ao Felipe Luiz. O Flamengo tem que jogar dessa mesma forma, com esse mesmo ímpeto, principalmente na Libertadores. Uma coisa que ainda me pega um pouco é a questão da finalização. No primeiro tempo, o Pedro saiu cara a cara com o gol e ele tentou dar um passe de calcanhar ao invés de chutar no gol. Então, o Flamengo tem que aí melhorar um pouco esse quesito finalização, último passe ali. E eu tenho certeza que, se o Flamengo continuar nessa pegada aí, tem tudo para garimpar um título importante ao final dessa temporada. Sem perder tempo, direto ao ponto, vem de lá, Felipe Luiz. No Flamengo eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos. Quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco, não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol. Então, a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. Então a gente começa a analisar, eles começam a analisar, ver quem é o culpado. Então, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque, o culpado é o Bruno Henrique no ataque, ou o Michael não pode jogar mais. E fazem a cruz nos jogadores e começam a decidir pelo torcedor. E o torcedor consome isso. E o que eu quero aqui pedir pro torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Mas esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time mais goleador do Brasil em 2025. E um dos menos goleados. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito muito na minha ideia, no que é a minha ideia de jogo, sei o caminho que traço para chegar até o gol do adversário, dou o plano para eles e tem dias que eles vão fazer gols. Tem dias que vai chutar 2 e vão fazer 2 e vai ficar 2-0. E tem dias que vão chutar 20 e infelizmente a bola não vai entrar. Isso acontece porque o adversário também joga. É isso aí, passamos a limpo aí, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Vamos trazer o Vasco. Olha o Vascão da Gama aí, gente. Vasco que foi até Minas, fez até um bom jogo. Cássio estava numa noite iluminada, fechou o gol. Mas infelizmente, mais uma vez, o Vasco perde para o Cruzeiro, né, lá em Minas. E também, de quebra, teve aí a demissão do Carille, que para mim tem culpa no cartório, tem, mas não é só ele. As contratações do Vasco, esse Lodge, esse Nuno, não jogam nada, é muito fraco. E aí você deixa o Coutinho com toda a responsabilidade de criação. Coutinho que não é o mesmo mais do Liverpool, do Barcelona. E a gente fala clinicamente, fala fisicamente, não é mais, né, aquele jogador de ligação, de passe de média, longa distância, aquele jogador que chuta de fora da área, não é, esquece.
precisa de alguém ali para estar ajudando ele a dividir essa responsabilidade. A mesma coisa eu falo do Vegetti. O Vasco precisa encontrar um parceiro ideal para o Vegetti e um substituto também ideal para o Vegetti, porque o Vegetti não vai aguentar jogar todas as rodadas do Brasileiro, tem a Sul-Americana. Então, é como eu falei, mandou o Carille embora, beleza. Vai trazer o treinador? Fala-se muito em Fernando Diniz, que olha, não tem nada a ver com esse estilo de jogo do Vasco da Gama, até porque o Vasco da Gama não tem jogadores capacitados para fazer aquela saída de bola, aquela movimentação na defesa que o Fernando Diniz gosta, aquela troca de passes, né? Então o Vasco precisa contratar urgentemente, precisa melhorar sua capacidade, melhorar sua performance dentro de campo, que está muito mal. O Pedrinho está sendo muito cobrado, e quem assume o Vasco de forma interina é o Felipe Lourenço, tá? Vamos fazer agora a entrevista do Pedrinho, onde ele fala da demissão do Carille. Vem lá, Pedrinho! Quando a gente faz uma demissão, parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi que eu conversei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las às vezes não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo, e aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. Então, o ambiente estava interno muito bom com os atletas. O Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Eu acho que tem todos nós que estamos trabalhando aqui com futebol, atletas, jogadores, a comissão técnica, todo o departamento esportivo, nós somos responsáveis, porque a gente bota uma sobrecarga no treinador como se tudo fosse culpa dele. Como não é fácil fazer isso, como as pessoas falam, né? É mais fácil trocar o treinador, não é fácil, mas às vezes é necessário. Fala, GG, meu irmão, aqui Vitinho Marechal, do canal 442, comigo a bola fala, não tem mimimi, nem meu pé me dói. Meu irmão, agora é aquele momento de terceira fase da Copa do Brasil, né? Eu acredito que o Mengão vai atropelar o Botafogo da Paraíba, que não é o original, mas tem que respeitar. Eu acho que o divisor de águas ali é o retorno ao Brasil, um jogo difícil contra o Cruzeiro está se ajustando, ganhou do Vasco, né? E eu acho que o divisor de águas é o Flamengo ganhar do Central Córdoba lá na casa dele, na Argentina. Vai ser um jogo encardido, depois pega a LDU aqui embaixo, né, no Maracanã. Esses dois jogos serão a vida, vamos dizer assim, do Mengão, já que deu mole no Maracanã, que eu já conversei isso contigo. E o meu querido Botafogo, meu parceiro, o que acontece? O Botafogo parece que está se ajeitando, está achando o caminho tático e estratégico. Gostei do que eu vi, né? No caso, até vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí, GG, o que ele fez? Ele botou o Mastriano enfiado entre os zagueiros do Fluminense, né? Prendeu aqui dois e fez o Igor Jesus o papel de meia. Então ficava o Botafogo com dois meias, Savarino e Igor Jesus. Então isso ajudou muito o Botafogo no último terço aqui. A gente tinha esse problema. Acho que foi muito assertivo e é por aí. Talvez Santi Rodrigues entre nesse espaço de vinda à esquerda para fazer a meia ponta de lança, e o Mastriano espera e o excelente jogador Igor Jesus vai lá para frente. Eu acho que agora o Fluminense tomou essa tamancada aí do Botafogo, e eu digo que o Renato botou o time para descansar, não levou lá contra a União Espanhola, mas para segurar para o Clássico Vovô não adiantou nada não. Eu acho que a defesa do Fluminense é muito fraca, né? Os dois zagueiros com gesto técnico muito fraco, lentos, né? Faz o Fluminense ficar com a última linha em cima da linha da grande área, isso traz o Fluminense para trás. Vai ter dificuldades aí na competição
do Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Aparecidense, depois pega o Sport em casa, né? E acredito aí que é um jogo difícil. O pessoal pensa que é bobeira jogar contra o Sport. O Fluminense precisa mostrar mais capacidade. Então eu estou falando besteira, o Fluminense só joga mais ou menos no Maracanã. E a dificuldade que teve aí também o Vasco, né? O Vasco demitiu o Carille, vai entrar o Felipe Maestre, vai segurar esses 2 jogos aí contra o Operário do Paraná e, claro, contra o Palmeiras, que seria para mim, como eu comentei já com vocês e outras pessoas do meu canal, eu falei que seria o divisor de águas pro Carille. Acho que nem chegou o jogo do Palmeiras, demitiu direto, tá batendo na porta aí o dinizismo, né? O Diniz, que o Pedrinho já falou que gosta muito dele, eu não sou simpático, eu acho que o que o Diniz faz pode ser uma etapa ofensiva num trato tático, beleza? Uma estratégia de jogo ofensivo, não uma situação, um trato tático autoral que tem que ter bastante tempo e também qualidade do time, porque o time do Vasco não tem essa qualidade para sair lá atrás. Beleza, GG? Um forte abraço, espero que tenha gostado da minha análise aí dos times carioca. Forte abraço, não esqueça de fazer inscrição no canal do Marechal, canal _442, e a gente tá aqui, tá sempre junto. Abraço. Passamos a limpo o programa Bola em Jogo. Se inscreva aí no canal R21 TV Missão Cidade. Deixe o seu like, compartilhe os nossos conteúdos, segue as nossas redes sociais, é muito importante também. Galera, muito obrigado, Deus abençoe vocês, uma ótima semana e que os clubes cariocas saiam vencedores desse mês de semana na Copa do Brasil. Forte abraço, TV Missão Cidade, conectando a fé através do esporte. Programa Bola em Jogo, a nova sensação do momento. Canal R21, notícias direto ao ponto. Tchau!